exaltamos para todo sempre. Mas agora é o momento da tua mensagem. Usa o teu servo para falar comigo, para falar com a tua igreja, para falar com aquele que está ouvindo através da transmissão também online. E que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre, está em tudo e em todos. Então nós apresentamos para ti, Senhor, glorificando o teu santo nome, glorificando e bendizendo, Senhor. Abre a tua boca, usa ele poderosamente, Senhor, assim como já tem usado, Senhor, para falar com a tua igreja, que ele venha a ser a boca de Deus aqui na terra, porque é através do Espírito Santo, o Espírito Santo é Deus que transformou a vida dele. Eu te entrego o teu servo em tuas mãos. Ministra a mensagem através da vida dele, Senhor, porque está aqui a tua igreja, te esperando, te buscando e te adorando para todo sempre. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga amém e aplaude ao Senhor Jesus. Glória a Deus, mais palmas para Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Senhor, Deus glorioso. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. É com muita alegria, meus amados irmãos, que mais uma noite estamos aqui reunidos. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar ministrando a palavra aqui nesse santo altar. Nesse altar santo que nós temos tanto zelo, tanto temor para subir sobre ele. Porque sabemos que Deus está aqui. Sabemos que o Santo Espírito de Deus habita por entre nós, porque Ele nos abraça, Ele fala conosco, Ele conforta o nosso coração, Ele tira todas as setas que estão dentro dele, porque Ele é um Deus zeloso, e Ele quer cuidar de nós, meus amados irmãos. Ele quer cuidar de cada um de nós, quer arrancar todas as nossas dores, todas as nossas mágoas, tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com Ele, porque Ele nos quer puro, Ele nos quer de coração puro, para podermos chegar nos céus naquele grande dia, e receber o abraço santo do nosso Senhor Jesus Cristo, sermos sentados à mesa, sermos servidos pelo nosso Redentor. Imagina que glória será. A gente tenta imaginar, porque nenhum pensamento terreno consegue alcançar a glória que será naquele grande dia. Meus amados irmãos, está bem próximo. Estamos chegando bem próximos a esse dia, porque breve, meu Senhor rasgará os céus para buscar aqueles que estiverem preparados, aqueles que estiverem buscando, se preparando, aqueles que estiverem sem mácula, sem pecado, aqueles que estiverem se entregando verdadeiramente a Ele. Aqueles são os únicos que subirão, porque Ele é justo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo chora todos os dias por essas almas que não querem aceitar a Jesus. Cada palavra pregada, onde encontra corações endurecidos, eu tenho certeza que o nosso Senhor Jesus Cristo se entristece no céu, porque a oportunidade está sendo dada a todos, a palavra está sendo pregada a todos, a verdade está chegando em todos os lugares do planeta, mas nem todos querem ouvir. Nem todos querem abrir a porta do coração para que essa palavra adentre, para que essa palavra transforme, para que essa palavra ajude essas pessoas a serem transformadas, meus amados irmãos. Olha que glória! Nós temos a oportunidade de estarmos aqui reunidos como uma família santa, aqui reunidos nesta igreja para ouvir a palavra de Deus, a palavra que vem dos céus. Fomos escolhidos entre milhares que estão lá fora para termos esta honra de estarmos aqui nesta noite, para ouvirmos a palavra de Deus, para ouvirmos a verdade santa do Senhor. Igreja escolhida para o arrebatamento, onde Deus está reunindo os seus santos, os seus escolhidos, para que possamos subir todos juntos. Então vamos nos esforçar, vamos dar o nosso melhor, vamos buscar a Deus como se fosse o último momento, a última hora. Vamos acordar de madrugada para glorificar o nome do Senhor. Vamos, não importa a canseira, não importa o que você estiver sentindo, a dor que estiver dentro de você, mas levanta-te, ajoelha-te na tua cama, ora agarrado na mão da tua esposa, ou seja como for, apenas ora, glorifica a Deus, independente da luta que tu estiver passando, porque Ele é o único que pode entregar a vitória em nossas mãos. Ele é o único que pode nos dar a vitória, meus amados irmãos. Não há nada aqui nesta terra que compre a paz, que compre a paz de estar na presença de Deus, que compre a paz de estar na presença de Cristo, de podermos deitar a nossa cabeça ao travesseiro e dormirmos tranquilo, porque sabemos que existem anjos ao nosso redor nos cuidando, porque sabemos que o nosso Senhor está nos esperando para quando acordarmos, Ele está abençoando o nosso dia. Mas para isso nós precisamos nos entregar de corpo, alma e espírito. Precisamos olhar somente para Deus, somente para Cristo, porque Ele é o único que pode nos ajudar. Então vamos nos manter firmes, meus amados irmãos. Eu ia louvar um hino, mas nem vou mais. Glória a Deus. Vamos estar agora lendo a palavra do Senhor. Graças a Deus.
Eu peço que a amada igreja abra a palavra em Jeremias 2. Glória a Jesus. Jeremias 2, a partir do versículo 1. Graças a Deus. Senhor meu Deus e Pai querido, eis-me aqui, Senhor. Enche o teu servo, Pai amado, com a tua santa presença. Enche o teu servo, ó Deus da glória, com a presença do teu Santo Espírito. Fala através da minha boca com a tua igreja santa. Exorta, fala com amor. Faz o que o Senhor desejar, Pai, pois aqui está o teu instrumento, Senhor, para fazer somente a tua vontade, em nome de Jesus Cristo. Jeremias 2, versículo 1. Glória a Jesus. Toda a igreja achou? Amém? Glória a Deus. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Pode sentar e glorificar o nome do Senhor. Pode aplaudir, porque Jesus está aqui e Ele merece ser adorado, Ele merece ser glorificado. Então adora esse Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, esta palavra veio a Jeremias, profeta de Deus, muito usado da sua época, que Deus usou muito para falar com o seu povo, inclusive a respeito da sua idolatria e dos seus pecados que o povo insistia em cometer. Ano após ano, o povo continuava idolatrando, continuava desobedecendo às ordens do Senhor. Então ele usava os seus profetas. Neste tempo, usando Jeremias, meus amados irmãos, ele falou a respeito de que Deus gostaria que o povo voltasse ao seu primeiro amor, que o povo retornasse a adorar a Deus da mesma forma que adorava no início, coisa que o povo com o tempo já acabava esquecendo, mesmo vendo todas as maravilhas que Deus fazia naquela época, naquele tempo, mesmo vendo o que Deus fazia na vida de cada uma daquelas pessoas. O povo ia se esquecendo, o povo ia deixando para lá todas as maravilhas que Deus fazia. Mas, meus amados irmãos, nos dias de hoje não é diferente. Nós vemos as igrejas, meus queridos irmãos, lotadas, cheias de pessoas, buscando apenas a vitória, buscando apenas coisas materiais, coisas desta terra. Nós vemos as igrejas sempre lotadas, meus amados irmãos, e onde se prega a verdade, nós vemos bancos vazios, infelizmente. Porque o povo não quer a Jesus, o povo não quer a Deus, o povo quer apenas buscar quer apenas buscar as bênçãos dessa terra, quer apenas crescer neste mundo, esquecendo que há uma coisa maior guardada para mais adiante. Quando esse corpo tombar aqui nesta terra, o que será? O que será dessas pessoas que não têm buscado a Deus de verdade? O que será dessas pessoas que têm buscado a casa, o carro, o emprego, que têm buscado a cura? O que será dessas pessoas, meus amados irmãos? Porque tudo isso aqui ficará. E nós sabemos disso, estamos cansados de pregar acerca disso. Então, meus amados irmãos, nós devemos atentar para as coisas do Espírito, para as coisas que Deus se agrada. Nós temos que atentar, meus amados irmãos, em olhar para Cristo, olhar para Deus e buscar somente as coisas do alto. Pedir para que Deus venha nos abençoar grandemente aqui nesta terra, mas com coisas espirituais, nos dar crescimento, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, para que nós possamos entender as coisas acerca dos céus, e não entender acerca das coisas desta terra. Receber a sabedoria que vem dos céus, porque a Bíblia nos fala que aquele que pede, Deus dá sem medidas. Então basta nós clamarmos e pedirmos de coração, e Deus derramará sabedoria sobre cada um de nós. O Espírito está aí, o Espírito Santo está pronto para derramar tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós clamamos. Mas Deus tem saudade, assim como foi pregado ontem, pastor. Deus está com saudade daquele primeiro amor. Ficou isso no meu coração através daquela palavra que nós pregamos ontem. Deus está com saudade daquela oração forte que tu fazia quando tu iniciou. Deus está com saudade de que tu te levantar de madrugada para clamar, para glorificar o santo nome dele. Deus está com saudade de ouvir a tua voz, de sentir o teu choro caindo nos seus pés. Deus está com saudade da tua humilhação. Deus está com saudade da tua busca. Deus está com saudade daquela pessoa quem Ele conheceu, quem Ele escolheu, quem Ele separou. E que hoje, meus amados irmãos, devido às tribulações da vida, devido às tribulações da terra, está se afastando a cada dia mais dele. E o que Ele pode fazer se a escolha é totalmente nossa? Como é que Ele vai agir se nós não queremos?
se nós não damos espaço para que o Santo Espírito de Deus venha fazer a transformação, venha transformar aquilo que nós muitas vezes endurecemos. Quantos e quantos, meus amados irmãos, entram por essas portas com seus corações endurecidos, buscando apenas a profecia, buscando apenas a cura, buscando coisas desta terra, meus amados irmãos, e mesmo ouvindo a palavra, saindo daqui da mesma forma. A gente chora porque a gente vê o povo com seu coração endurecido. Mas o que nós, pastores, podemos fazer além de pregar a palavra, além de falar a verdade, além de mostrar o caminho? É o que nos resta fazer, meus amados irmãos. Mas o povo lá fora está carente. O povo lá fora está precisando de nós. O povo lá fora está precisando de uma palavra, de uma visita, de um abraço. O povo lá fora está precisando, está carente de uma palavra verdadeira. O povo lá fora precisa ouvir a santa palavra de Deus, precisa transformar o seu coração. E nós temos o poder para isso, porque Deus tem nos levantado, tem nos chamado, Deus tem nos capacitado. Como eu disse no início, meus amados irmãos, nós somos povo escolhido. Nós somos povo escolhido de Deus e separado a dedo em meio a milhões que estão lá fora, para que nós possamos levar esta verdade de encontro a este povo. Porque Deus quer juntar o seu exército, porque o tempo está cada dia mais curto. A cada dia que passa e nós não fazemos nada para Deus, meus amados irmãos, o relógio está correndo. Tudo isso nos será cobrado naquele grande dia. Imagina, olha para as tuas mãos. Será que ela não está suja do sangue de algum inocente? Será que as suas mãos não estão sujas daquele ímpio que morreu e foi para o inferno? Porque Deus pode ter tocado no teu coração de falar acerca das coisas do Senhor. Mas muitos de nós, meus amados irmãos, eu falo, inclusive eu, muitas vezes acabamos nos acovardando, porque pensamos que é coisa do nosso coração, pensamos que é coisa da nossa mente, da nossa cabeça, e acabamos não falando, não fazendo. Mas é chegada a hora, meus amados irmãos, de perdermos toda a vergonha. É chegada a hora, meus amados irmãos, de nos levantarmos como soldados de Cristo, de nos levantarmos com a arma na mão que Deus colocou, para que nós possamos batalhar esta guerra, esta luta, que está cada vez mais ferrenha, e cada vez vai se tornar mais difícil. E se nós não estivermos preparados, nós não vamos suportar. Se nós não estivermos revestidos do poder de Deus, se nós não estivermos revestidos dos poderes do Senhor, nós não vamos suportar, meus amados irmãos, porque vai ficar a cada dia mais difícil, vai se tornar cada vez mais uma luta mais forte. E se nós não estivermos firmes com Cristo, se nós não estivermos firmes com Deus, nós vamos cair. Se nós não estivermos buscando a Deus com toda a nossa alma, espírito e coração, nós vamos cair, meus amados irmãos. Eu falo isso não só para vocês, porque a palavra também está vindo de encontro a mim. Agora eu pregando para vocês, eu começo a me lembrar de como eu era no início, do que eu fazia para Deus e o que eu estou fazendo hoje, de como eu adorava ao Senhor com toda a minha alma e espírito, e de como as coisas têm se mudando conforme o passar do tempo, conforme as lutas vêm se colocando diante de nós. E nós acabamos culpando as lutas, culpando as dificuldades. Mas Deus está do nosso lado, porque uma promessa nós temos na nossa vida, que Ele estaria sempre conosco e não nos abandonaria. Ele não nos abandona. É nós que em dados momentos abandonamos a Ele, saímos da sua presença. Ele está do nosso lado, pronto a nos ajudar, pronto a nos erguer, meus amados irmãos, nos momentos mais difíceis. Eu costumo pregar e sempre falo essa palavra, que Deus nunca vai dar um fardo maior do que tu possa carregar. Ele conhece exatamente quanto peso tu pode carregar nas tuas costas. Ele é fiel, Ele é justo. Ele permite que isso aconteça para que nós venhamos acordar muitas vezes, meus queridos irmãos, porque muitas vezes estamos num sono tão profundo que não conseguimos olhar nada ao nosso redor, não conseguimos ouvir a voz de Deus falando conosco, que nós estamos nos afastando dEle, pegando os caminhos que não são os caminhos que Ele traçou para nós, não são os caminhos que Ele já traçou para as nossas vidas. Então Ele precisa nos sacudir, Ele precisa permitir a prova na minha vida, na tua vida, para que nós possamos acordar. Mas hoje Ele fala para mim, hoje Ele fala para ti, que Ele está com saudade daquele primeiro amor. Hoje Ele fala para mim, hoje Ele fala para ti, que Ele quer que tu volte a buscar como tu buscava, daquele jeito que tu era antes. É isso que Ele te diz hoje nesta noite. Volta, meu filho, porque eu quero ouvir a tua voz na madrugada, clamando pelo meu nome. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, graças a Deus. Amados irmãos, lutas nós sempre vamos ter, dificuldades nós sempre vamos enfrentar, independente, meus amados irmãos, da proximidade que nós tivermos de Cristo, lutas vão sempre ter nas nossas vidas. Muitas e muitas vezes nós não vamos conquistar aquilo que o nosso coração quer, aquilo que o nosso coração almeja, porque aquilo não vai fazer bem para nós lá na frente, e Deus, sabendo disso, não permite o que nós venhamos a receber. Mas Ele é justo, Ele é fiel,
E Ele estando conosco, meus amados irmãos, tu pode ter certeza que o pão na tua mesa não vai faltar, que a roupa para te vestir, meus amados irmãos, pode ser surrada, pode ser ganhada de segunda mão, mas tu não vai deixar de ter roupa para te vestir, porque Deus é fiel, e Ele cuida dos seus, e Ele já provou isso para mim, e eu tenho certeza que já provou para ti também. No momento de dificuldade, meu amado irmão, Ele mostra a sua face. É no momento de dificuldade que Ele estende a mão e nós sentimos o calor do Espírito nos abraçando, acalentando o nosso choro pela madrugada. É nesse momento, meu amado irmão, que Ele te abraça. E é isso que Ele quer ter contigo. É esta comunhão, é este abraço tão próximo. É assim que Ele quer estar contigo, ter intimidade, a ponto de ouvir a tua voz e te responder no mesmo momento. É isso que Deus quer ter com cada um de nós, porque Ele quer nos preparar para podermos entrar na porta estreita dos céus. Ele quer nos preparar, porque Ele nos ama, Ele nos escolheu e Ele também nos separou. Amados e queridos irmãos, glória a Deus, aleluia. Seguindo na palavra de Jeremias 2, lá no versículo 7, eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminastes, e da minha herança fizestes abominação. Quantos e quantos de nós, meus amados irmãos, quando recebem a bênção, viram as costas para Deus? Quantos e quantos de nós, meus amados irmãos, quando recebemos a bênção, deixamos de buscar daquela mesma forma? Quantos e quantos de nós, meus amados irmãos, quando pegamos aquilo que nós tanto pedimos a Deus, saímos para o mundo e esquecemos daquele que nos abençoou? Essas igrejas estão cheias disso. Mas Deus, meus amados irmãos, com o seu amor imenso, com a sua misericórdia, com a sua longanimidade, Ele está esperando por aqueles que saíram por aquela porta e até hoje não quiseram mais voltar. Jesus é amoroso, é um Deus que provê, é um Deus que está pronto a abençoar sempre, é um Deus que quer te ver feliz, quer te ver sorrindo, é um Deus que quer abraçar e cuidar de cada um de nós, meus amados irmãos. Mas para isso nós precisamos deixar, mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que o Santo Espírito de Deus habite dentro de nós, orando para Deus para que venha arrancar toda a tristeza, orando para Deus para que venha arrancar toda a soberba, orando para Deus para que venha arrancar todo o orgulho, porque isso aí é uma porta aberta para Satanás. Isso é uma porta aberta que Satanás entra e começa a destruir a tua vida a partir daí. Ele é sorrateiro, ele é silencioso e ele não tem pressa. Então ele entra, meus amados irmãos, e vai trabalhando aos poucos, vai te consumindo como se fosse um câncer. E quando tu te dá por conta, muitas vezes já é tarde. Tu não consegue mais voltar, porque tu estás tão envolvido com as coisas malignas que tu não consegue mais retornar para Deus. A doutrina de hoje nas igrejas é uma doutrina do nada a ver. A doutrina das igrejas de hoje, meu amado irmão, é que nós somos antiquados, que nós pregamos a palavra de Deus lá da antiguidade, que hoje é o modernismo, hoje nós devemos agir de uma forma mais moderna. Mas para mim, meus amados irmãos, a palavra de Deus, ela vai ser sempre a mesma ontem, hoje e para tudo sempre. A palavra de Deus é uma só. A palavra de Deus é uma só. E a doutrina do Espírito Santo é uma só também. Aqueles que nos chamam de salgados, meus amados irmãos, estão levando o povo de encontro ao erro. Aqueles que nos chamam de salgados têm permitido entrar o esmalte de unha dentro da igreja, entrar o batom, entrar o salto alto, levando as pessoas, meus amados irmãos, a cometerem os erros lá fora. E quando abrimos a nossa boca, meus amados irmãos, para falar acerca das coisas certas do Senhor, somos taxados como pessoas que estão procurando briga, somos taxados como pessoas que estão procurando contendas, onde nós só queremos falar a verdade. Nós só queremos mostrar o caminho para aqueles que quiserem ouvir, porque oportunidade todos estão tendo, mas muitos não estão querendo, porque estão acostumados com a sua comodidade e não querem se levantar da sua cadeira, do seu banco, do seu sofá, para ouvir a voz de Deus e fazer a obra lá fora. Porque dentro de casa, meus amados irmãos, é muito fácil sermos crentes, abrirmos a Bíblia, lermos, orarmos e na rua andarmos com a Biblinha debaixo do braço. Mas eu quero ver se tu enxergar uma pessoa passando dificuldade, se tu vai te compadecer com ela. Não digo até pelo lado financeiro, porque muitos de nós passamos dificuldades também, mas ir lá visitar a casa, ir lá levar uma palavra de Deus, orar por aquela pessoa, jejuar um dia ou dois a semana, tirar um dia ou dois a semana para orar por aquela alma. Isso é ser crente de verdade. Isso é se preocupar, é ter amor pelo nosso próximo, meus amados irmãos. É isso
que Deus quer de nós, que nós venhamos a acordar, não venhamos a nos acostumar com as doutrinas que Satanás tem colocado no mundo, onde nós vimos, meus amados irmãos, muitas vezes os mendigos jogados na rua, e para nós já se tornou normal, já se tornou comum. Mas isso não é normal, não, isso não é comum, porque é Satanás que está oprimindo aquela alma, para aquela alma estar lá na rua. Mas Satanás conseguiu colocar isso no mundo, e as pessoas passam e fingem que não veem, porque já se tornou tão comum vermos tantas pessoas jogadas por todos os lados aí na rua. E o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer, meus amados irmãos, a não ser orar e clamar a Deus para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus venha nos abençoar, para que nós também possamos abençoar o nosso próximo, para que nós possamos estender a mão na hora da angústia para aquele que está chorando, aquele que está triste. Essa é a nossa missão aqui na terra. Não só, meu amado irmão, pregar a verdade, dar pauladas como dizem que nós fazemos, mas também amar o nosso próximo, abraçar no momento que ele necessita de um abraço, levar, meus amados irmãos, uma palavra de conforto, uma palavra de amor. Muitos estão precisando apenas disso, de uma palavra de conforto para poderem se reerguerem, para poderem se levantar, porque estão tão, meu amado irmão, estão tão... me fugiu a palavra agora, estão tão desgostosos com tudo que já aconteceu. Muitas pessoas já receberam tantas pauladas dentro das igrejas, que não querem mais voltar, porque se desacreditaram de tudo e de todos, desacreditaram até de Jesus Cristo, desacreditaram de Deus, por tantas coisas que têm sido feitas, tantas heresias que estão sendo pregadas. Mas é o momento, meus amados irmãos, da Igreja Santa do Senhor se erguer, se levantar. É a hora, o momento, meus amados irmãos, da Igreja Santa do Senhor se erguer e clamar pelo sangue de Jesus Cristo para buscar estas almas que estão perdidas, as ovelhas que saíram do aprisco do Senhor e que estão lá fora pastando no mundo. Essas ovelhas Deus quer trazer de volta para dentro da igreja, porque essas ovelhas são almas preciosas para Ele, meus amados irmãos e irmãs. Se cada um de nós fizer um pouquinho, se cada um de nós fizer uma partezinha, quantas almas nós conseguiremos arrecadar? E você olha para mim, pastor, mas eu não tenho dom nenhum. Como é que tu sabe se tu não sai para a rua? Como é que tu sabe se tu não ora por ninguém? Como é que tu sabe se tu não vai lá para a rua levar uma palavra? Tu não sabe se Deus quer te usar na profecia? Tu não sabe se Deus quer te usar na oração? Meu amado irmão, nós precisamos acordar. Acordar para o mundo, acordar para a vida. Deus está chamando, Deus está tentando te erguer, te levantar, para que tu venha fazer esta obra santa, porque esta é a obra dos últimos dias. É isso que Deus quer de cada um de nós, que nós possamos sair lá fora, é para ganhar almas, não ficar sentado dentro da igreja como muitos têm feito, não ficar sentados, meus amados irmãos, esperando com que as almas entrem, não ficar esperando com que as almas cheguem dentro da igreja. O nosso trabalho é lá fora, o nosso trabalho é lá na rua, é pregando para o traficante, é pregando para o ladrão, é pregando para aquele que está enfermo, aquele que está desacreditado, é pregando para todas as pessoas por quem nós podemos passar e falar do amor de Cristo. Foi assim que Ele fez. Nós vimos a passagem de Jesus Cristo, onde Ele caminhava, pregava a sua palavra para multidões, mas por onde Ele passava Ele arrastava multidões, porque a sua palavra era santa, a sua palavra sempre foi e prega a verdade. E muitos, meus amados irmãos, estão desgarrados, mas Deus quer trazer de volta. Muitos estão perdidos, mas Deus quer trazer de volta. Glória a Jesus, graças a Deus. Glória a Jesus. Amados, diante de uma palavra poderosa dessas, é que começamos a analisar como está a nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, o que estamos fazendo efetivamente para agradar a Deus, merecer o que o nosso Senhor tem guardado para nós. Infelizmente, já se tornou comum vermos cada vez mais zumbis dentro das igrejas, mortos espirituais que não têm forças para mudar sua vida, entram e saem da igreja e não conseguem mudar, não conseguem alcançar nada da parte de Deus, sentadas muitas das vezes por anos dentro das igrejas, ouvindo, mas não entendendo o que é pregado, ouvem e na grande maioria das vezes não colocam em prática o que ouviram.
estão com seus corações cauterizados, endurecidos, onde nada consegue entrar. Assim como diz a palavra lá em Oséias: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles os exalta. Se encontra em Oséias 11, versículo 7. Como podemos ver, infelizmente muitos dos que dizem povo de Deus estão se desviando da vontade do Pai, inclinando-se assim a fazer o que a carne deseja. Para muitos, um caminho sem volta, porque não tem forças para voltar, rejeitando a salvação de Cristo Jesus nos entregou depois de tanto sofrer, exaltando ao homem, correndo atrás de profecias. Tolos, não sabem eles de quem os usa, quem enche o vaso é Deus. Irmãos queridos, estamos a cada dia mais nos afastando de Deus e de sua salvação, permitindo que o pecado e a maldade, a ira entrem em nossas vidas, abrindo assim as portas para o inimigo de nossas almas, pois Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. O inimigo está cada vez mais astuto e com suas bandejas tem levado muitos, colocando soberba, orgulho, altivez dentro de alguns corações e assim tomando aquela alma, tirando da presença de Deus. Tantas heresias encontramos hoje nas igrejas, o reteté, o roda-roda, são tantas coisas que Deus vendo se entristece, pois não foram essas as instruções que Ele nos deixou. O Espírito Santo chora, vendo que a verdadeira adoração a Deus tem dado espaço a cultos carnais, que Deus na sua santidade não tem aceitado. Usam o nome do Santo Deus para promover shows mundanos, igrejas que um dia foram santas, hoje dando lugar ao modernismo, lugares onde no passado muitos milagres aconteceram, hoje o Santo Espírito de Deus não mais habita. É uma lástima ver que nos últimos dias, ao invés de estarmos nos preparando para o arrebatamento, muitos estão fazendo o oposto e seguindo ao príncipe desta terra. A doutrina, meus amados irmãos, foi deixada de lado. O que era pecado hoje já não é mais. Segundo casamento já é permitido, e muitos ministérios não dando ouvidos à palavra que diz: todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, não fique sem casar, fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. 1 Coríntios 7, versículo 10 e 11. Então, meus amados irmãos, o Evangelho hoje tem sido pregado de uma maneira que não tem edificado as pessoas, não tem surtido o efeito pelo qual ele foi escrito, que é de ensinar, exortar e mostrar o caminho. O temor e o tremor pelo nome do Senhor hoje em dia já não mais existe. As pessoas mal direcionadas pelos seus líderes já não têm mais respeito pela hora da ministração da palavra. Estão muito cansadas de seus afazeres para ficarem em pé na hora da leitura. Muitos nem na hora da oração se dão o trabalho de levantar, mostrando respeito e temor pelo Senhor que Ele criou e lhes deu a vida. Aí eu lhes pergunto: como uma geração de cristãos preguiçosos e sem temor conseguirá alcançar a salvação? Muitos não adoram o Senhor por vergonha da voz esta que foi perfeita aos olhos de Deus, pois foi Ele quem nos deu. Esta voz, cada um de nós, meus amados irmãos, diferente uma da outra, pois somos realmente diferentes, não somos iguais, temos nossas particularidades, qualidades e defeitos, mas em um aspecto somos iguais, pois se perguntarmos às pessoas para onde elas querem ir quando morrerem, tenho certeza que todos querem ir para o céu, que todas responderão: vamos para o céu. Também sabemos que muitos não conseguirão alcançar esta bênção por conta do pecado, que está generalizado em meio ao povo. O céu é tomado por esforços, meus irmãos. Para agradarmos a Deus devemos nos esforçar. Sei que em muitos momentos de nossas vidas as lutas são tão fortes que acabam por nos debilitar espiritualmente, mas nós, como guerreiros de Cristo, devemos buscar em Deus esta fortaleza para continuarmos em pé, assim como diz a palavra em Josué 1, versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mantermos-nos nos caminhos do Senhor é uma tarefa árdua, mas não impossível, que quando somos convencidos pelo Santo Espírito de Deus se torna um prazer poder servir a Cristo e agradá-lo de corpo, alma e espírito. Hoje em dia, o que mais ouvimos em meio aos crentes é que isso não tem nada a ver, vocês são muito salgados, estamos vivendo em tempos diferentes, tempos modernos, mas a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela não muda.
apenas se cumpre, que é o que estamos vendo, que está acontecendo. Como eu sempre digo a cada capítulo, versículo, está se cumprindo. A letra por letra se cumpre a cada dia. E muitos ficarão por conta deste pensamento, pois não querem se sacrificar por Cristo, que se sacrificou por nós, assim como está escrito em Isaías 53, versículo 5: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. As pessoas não são gratas por tudo que o nosso Redentor fez por nós. Esqueceram todo o sacrifício feito na cruz do Calvário por mim e por você. Voltaram a adorar seus ídolos, mal que acompanha o povo desde o início e que até hoje não conseguiram se libertar. Satanás, com a sua inteligência, está criando cada vez mais distrações para tirar o povo da presença de Deus, fazendo com que o povo olhe para baixo, olhe para o lado e esqueça de olhar para cima, que é de onde veio o nosso socorro. As redes sociais, meus amados irmãos, jogos demoníacos, trabalho excessivo, internet, tudo isso tem dividido a atenção dos cristãos, que têm deixado se dominar por estas coisas. E com isso, cada vez mais Satanás tem ganhado força entre os chamados de Deus. Irmãos, devemos estar atentos a tudo que está acontecendo, todos os sinais que Deus está nos dando. E o povo hipnotizado continua achando que tudo está normal. Perdem um tempo precioso correndo atrás de adivinhações, ao invés de estarem buscando as revelações da palavra, assim como está escrito em 2 Timóteo 4, versículo 3: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Este tempo chegou e estamos vivendo esta realidade, uma triste realidade onde as pessoas fogem da verdade, mas abraçam teorias carnais como a da prosperidade, sua vitória. O evangelho que Deus me apresentou é um evangelho de renúncia, um evangelho de entrega, um caminho estreito, doutrina, choro, humilhação aos pés do Senhor. Assim como diz em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Quando nos é falado todas as coisas, são realmente tudo aquilo que precisamos para viver e ter uma vida na presença de Deus, pois Ele conhece todas as nossas necessidades, sabe tudo o que precisamos. Então, igreja, vamos ter uma vida de busca e de entrega verdadeira para com Cristo, santificando dia após dia, carregando a nossa cruz sem murmurar e amando os nossos irmãos como a nós mesmos. Não recuem, fiquem firmes, pois Deus não se agrada daquele que ora para trás, assim como está escrito em Hebreus 10:38: se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, meus amados irmãos, depois de todas essas palavras que foram ditas aqui, será que tu vai sair diferente? Será que o teu coração vai se quebrantar perante Deus novamente? Será que tu vai voltar a adorar a Deus da maneira que tu adorava? Será que tu vai voltar àquele primeiro amor, aquele aconchego com Deus, aquela vontade de estar com Cristo em todos os momentos da tua vida, orando sem cessar, com o pensamento ligado em Deus em todos os momentos? É isso que Deus quer de nós. Estamos vivendo, mais uma vez eu repito, os últimos tempos, e se não tivermos essa comunhão com Deus, nós vamos ficar aqui nessa terra perecendo, e nós sabemos que tudo aqui vai ser destruído. Nada daqui ficará, pedra sobre pedra. Eu não quero ficar, meu amado irmão, eu não quero ficar em você. Será que você quer ficar? A palavra de Deus hoje veio de encontro ao meu coração, para me fazer mudar, para me fazer voltar a adorar a Deus como eu adorava antes, para me fazer voltar àquele primeiro amor. Me fez relembrar de tudo aquilo que eu fazia e que hoje eu já não faço mais. Me fez relembrar, muitas vezes cansado dos afazeres do dia a dia, do trabalho, mas não devemos deixar isso atrapalhar a nossa vida com Deus. Não devemos deixar isso atrapalhar a nossa comunhão com Cristo, porque essas coisas estão aí fora, é justamente para nos apartar de Deus. Nós devemos ser diferentes, devemos passar os nossos limites, ultrapassar as nossas barreiras, fazer cada vez mais para Deus, porque Ele merece. Ele deu seu único filho para morrer por mim e por ti, na cruz do Calvário, passando por tudo aquilo que Ele passou. Morreu como ovelha muda, sem pecado, para que as nossas transgressões, meus amados irmãos, fossem perdoadas.
E o que nós temos feito para retribuir isso a Ele? Do jeito que você tem agido, do jeito que você tem agido na tua casa, no teu lar, com a tua família. Será que tu tem sido um bom pai? Será que tu tem sido um bom marido? E você, esposa, será que você tem sido uma boa mulher? São questões que nós devemos pensar todos os dias, meus amados irmãos, porque a nossa comunhão com Deus começa dentro de casa. Como é que nós vamos ser bons cristãos lá fora, se dentro da nossa casa nós não somos bons para a nossa família? É lá que começa a transformação dentro de nós. É com os nossos de dentro do nosso lar, amando a eles, mesmo que eles venham nos machucar, mesmo que eles venham nos pisar. Devemos perdoar, abraçar e continuar orando por cada um deles, para que Deus venha transformar. Um dia, meus amados irmãos, eu fui lá do mundo, eu fazia muitas coisas ruins, eu fiz muitas coisas erradas, mas aí Deus tocou no coração da minha esposa e levantou ela, e ela começou a orar incessantemente pela minha vida, começou a orar incessantemente por mim, mesmo eu dizendo para ela que eu nunca iria para a igreja, que era um bando de ladrões que só queriam dinheiro. Mas Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, e Deus tocou sim no meu coração e transformou a minha vida de uma maneira que hoje eu estou aqui em cima do altar, arrependido de todos os meus pecados, das minhas iniquidades e de tudo que eu falei, das heresias que saíram da minha boca, mas eu não o conhecia, eu não conhecia. Glória a Deus. Eu não conhecia aquele Jesus maravilhoso que transformou ela. Foi um dia então que ele se apresentou para mim. Se apresentou para mim através de uma senhora que foi lá orar pela vida dela. Onde ele me lembrou do tempo quando eu era criança, que eu ia à igreja, que eu ficava olhando o pastor e ficava dentro de mim pensando, pedindo para Deus: Senhor, um dia eu quero ser pastor também. Eu achava tão lindo aquele pastor lendo a palavra, folheando a palavra, falando as coisas acerca de Deus, e aquilo tomava o meu coração. Deus me lembrou tudo isso com poucas palavras que aquela senhora me disse naquela noite. Eu me arrependi de uma maneira tão tremenda, meu amado irmão, de tudo aquilo que eu tinha falado, e quis voltar correndo para os braços do Senhor. Me lembrei de como o Senhor era bom, como o Senhor me fazia bem. Tudo isso veio na minha mente numa questão de segundos. Então é esse Deus, meus amados irmãos, que eu quero te apresentar esta noite. É esse Espírito Santo que pode transformar a tua vida, que eu quero te apresentar esta noite. É esse Deus que está pronto a te abraçar, a te abençoar. É esse Deus que está pronto a perdoar os teus pecados, a te carregar, a levar a andar contigo na hora da angústia e na hora da tristeza. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, esse Deus quer se mostrar para ti. Esse Deus quer transformar a tua vida, transformar a tua casa, transformar a tua família. Esse Deus quer entrar na tua vida de uma maneira a ponto de fazer com que te arrependa dos teus maus caminhos, dos teus pecados. Esse Deus quer entrar na tua vida para que tu venha buscar a santa palavra dele, conhecer a verdade e andar na doutrina do Senhor. Tenho certeza, meus amados irmãos, que se eu perguntar aqui, todos nós temos testemunhos grandiosos de transformações na vida de cada um. O nosso irmão aqui era traficante, e Deus tocou nele, e hoje ele prega para todos aqueles que ele conhece. Hoje ele prega para todos os traficantes que a quem ele encontra, porque ele quer também mostrar esse Deus maravilhoso que transformou a vida dele e que trouxe ele até aqui. Esse Deus maravilhoso que até hoje suspende ele nas suas mãos santas. Pastor Diego, um homem que vivia no mundo, um homem que roubava, cheirava, fazia de tudo um pouco. Deus também transformou e trouxe esse homem no momento mais difícil da vida dele, o momento em que ele queria tirar sua própria vida, para ver como ele estava atormentado e para ver também o tamanho do amor de Deus, porque Deus tem um chamado na vida dele, assim como ele tem um chamado na tua vida que está ouvindo essa palavra nesse momento, um chamado de pregar o santo evangelho do Senhor a toda criatura, porque isso diz a palavra. Então nós temos esse chamado, meus irmãos, cada um dentro de nós, e nós devemos ouvir a voz de Deus, a voz de Cristo, para que nós possamos fazer a vontade dele. Essa passagem aqui na terra era tão curta, era tão rápida, e que se nós não ouvimos a voz de Deus, nós perdemos tanto tempo. Depois que eu vim para Jesus Cristo, eu me arrependi tanto de Deus ter me chamado só com 42 anos. Eu era para ter vindo antes, para fazer mais coisas, para hoje estar fazendo muito mais coisas. Então hoje ele te chama,
Hoje Ele está falando contigo no teu coração. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos aceitar novamente a Cristo. Vamos fortalecer a nossa aliança com Ele, refazer a aliança que nós temos com Deus e sair lá para fora para fazer o seu ID, o seu Evangelho Santo. Não vamos deixar que a comodidade, meus amados irmãos, venha nos contaminar, venha nos tirar da presença de Deus, venha nos apartar da presença de Cristo, porque Deus tem planos grandiosos na minha vida e também na tua vida. Quantas e quantas almas tu pode levar a palavra? Quantas e quantas almas Deus através de ti pode transformar, pode fazer com que aquelas almas se rendam ao Senhor? Quantas e quantas pessoas, meus amados irmãos, Deus já não está separando. Esse aqui é o meu servo que vai levar a palavra. Esse aqui é o meu servo que eu vou usar para tocar, para abençoar, para libertar. Deus tem planos nas nossas vidas, mas Ele nos dá o poder do livre-arbítrio. A escolha está dentro de cada um de nós. Nós é que vamos saber o que fazer, como fazer. Deus está dando a oportunidade nesta noite para cada um de vocês. Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus. Esta é a palavra desta noite. Graças a Deus. Eu glorifico a Jesus por mais uma vitória. Eu vou confessar a vocês, meus amados irmãos, que por esses últimos dias eu tenho passado por uma luta tremenda, uma luta terrível espiritual, a qual nós pastores não comentamos, porque nós temos que ser a rocha forte dentro da igreja. É só nós e Deus. Então nós choramos aos pés do Senhor e clamamos para que Ele venha nos levantar, para que Ele venha nos sustentar. E mais uma vez Ele me deu a vitória. E hoje eu estou aqui pregando para a honra e glória do Senhor. Amém, meus queridos irmãos? Diego, glória a Deus. Então eu agradeço a minha oportunidade nesta noite e glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus, aplaude a Jesus, igreja. Aplaude a Jesus, porque Ele é maravilhoso, é conselheiro. Oh, glória a Deus, que bênção.